Olá pessoal, essa é a nossa quinta unidade que vai falar sobre recrutamento, seleção e avaliação de desempenho de pessoas. Essa é uma unidade, digamos assim, bem importante, porque hoje uma das dificuldades que a maioria das organizações tem é em recrutar pessoas boas. O mercado hoje, ele é um mercado que ele está em procura. Tem muita empresa procurando profissionais, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, a situação é essa. Nós já tivemos o nosso mercado em oferta, quando tinha muitos profissionais em oferta no mercado, mas hoje a gente está com o mercado de procura. O que é o mercado de procura? São poucos profissionais qualificados e muitas vagas de emprego. Então hoje é muito difícil você conseguir atrair pessoas. Como que você consegue atrair essas pessoas? Primeiro, você tem que apresentar uma proposta de trabalho interessante. As pessoas devem se identificar com o objetivo do teu negócio, com a tua missão, com a tua visão e principalmente com o pacote de benefícios, de remuneração que eles terão dentro da empresa. Então a atração das pessoas é uma coisa bem complicada hoje. Você tem que trabalhar bastante para conseguir atrair bons profissionais para o teu negócio, bons profissionais que venham a trabalhar contigo na tua organização. Quando a gente fala de atração de pessoas, nós normalmente trabalhamos a atração de pessoas no boca a boca. Pessoas, eu tenho um conhecido, fala para ele, nós temos uma vaga aberta. Outras formas de atrair pessoas são os famosos anúncios ou através da internet. Então você coloca lá em sites especializados que vão atrair essas pessoas até você para que você possa fazer o recrutamento e depois a seleção dessas pessoas. Recrutamento. Nós temos duas formas de recrutamento dentro das organizações. Um recrutamento interno, quando eu aproveito as pessoas internas da minha organização e promovo essas pessoas para cargos mais superiores. Por exemplo, eu tenho lá um auxiliar administrativo, ele passa a ser um coordenador de determinada área. São pessoas que vão se desenvolvendo dentro da organização. Quando eu não encontro essas pessoas internamente, eu tenho que buscar pessoas no mercado. Então eu vou fazer toda a parte de recrutamento externo. É quando a gente coloca os famosos anúncios em jornais, ou como eu havia falado para vocês, a gente procura empresas especializadas em recrutamento. Um exemplo são aquelas agências de recursos humanos que já têm um portfólio, já têm pessoas que recrutam funcionários no mercado, já fazem uma triagem e mandam para você fazer a seleção dessas pessoas. Tem pontos positivos e negativos. O ponto positivo, a rapidez. Ponto negativo, às vezes custa um pouquinho mais caro. Algumas empresas também não levam esse processo de recrutamento muito a sério. Então você tem que escolher bem a empresa que vai te assessorar na hora do recrutamento. O que eu preciso levar em consideração antes de iniciar o processo de recrutamento? Qual é o cargo que eu estou procurando? Eu preciso ter uma descrição bem clara desse cargo. Qual é o perfil de profissional que eu procuro? Então, a partir do momento que você define o cargo que você está procurando, as tarefas e as atividades e o perfil do profissional, aí sim você pode iniciar o teu processo de recrutamento. Esse processo de recrutamento, dependendo do cargo que você busca, ele pode ser extremamente rápido, coisa de uma semana, ou extremamente demorado. Eu já conheci cargos que demoraram 6 meses, 8 meses para serem preenchidos, porque a escassez de profissionais naquele segmento era muito grande. Então você também tem que planejar o tempo que você vai precisar de todo esse processo de recrutamento, desde definição do cargo, definição das atividades, até o processo de recrutamento nas organizações. Uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o recrutamento no Brasil hoje, ele tem uma lei específica, uma regra específica. A Lei 11.644 do ano de 2008, ela proíbe que empresas peçam mais do que 6 meses de experiência. Então, se você for fazer um anúncio no jornal, cuidado, não colocar, olha, exige os 5 anos de experiência. Isso era muito comum antes de 2008. As empresas pediam 5, 10, 15 anos de experiência em determinada área. Só que hoje uma lei específica diz que você não pode exigir mais do que 6 meses de experiência. Essa lei entrou em vigor em março de 2008. Desde então, as empresas têm procurado se adaptar a essa situação. É claro que você, dentre os seus candidatos, na hora da entrevista, você pode escolher aquele que tem uma experiência maior. Só que você não pode exigir nem desclassificar um candidato por solicitar uma experiência maior do que 6 meses.
Como que funciona um processo linear de recrutamento? Então, a primeira coisa é definir qual estratégia você quer utilizar, interna ou externa. Esse é o primeiro ponto. Eu vou trabalhar o recrutamento interno. Esse é mais fácil. Você já conhece os candidatos, abre um processo de seleção interna, as pessoas se candidatam, você faz todo o processo de seleção, veja qual é o candidato mais apto e faz a promoção desse candidato. Claro, vai sobrar uma vaga em aberto, daí você vai ter que optar pelo recrutamento externo para preencher aquela vaga. Muitas vezes as empresas valorizam os profissionais que estão dentro da empresa, então oferecem essa possibilidade de fazer o recrutamento interno para as pessoas crescerem e na base entram as pessoas que vêm do mercado. O recrutamento externo, ok, vou trabalhar com recrutamento externo, definir o cargo, definir as responsabilidades, busco os candidatos ou diretamente a empresa vai no mercado, vai no jornal, põe um anúncio na entrada lá da empresa, manda um e-mail para os conhecidos, ou ela faz isso de forma indireta através de uma empresa de recrutamento. Chegaram os currículos, você faz uma pré-triagem desses currículos, analise aqueles currículos que estão mais adaptados àquele cargo que você está ofertando, e aí começa digamos assim, uma parte mais trabalhosa, porém muito importante, que são as entrevistas dinâmicas, aí depende muito de empresa para empresa, de cargo para cargo. Normalmente, em qualquer circunstância, eu tenho a entrevista direta com o candidato, onde a gente questiona quais são as pretensões, o que ele pode oferecer para a empresa. Na verdade, aqui, a possibilidade na entrevista é bem grande do que ser abordado. Aborda-se realmente, tenta-se alinhar as necessidades da empresa com aquilo que o candidato oferta. Depois que você fez a escolha do candidato, você provavelmente vai fazer uma oferta de trabalho para ele e aí ele comunica se ele quer entrar, se ele quer fazer parte da organização ou não. Então esse é um processo linear. Como eu falei para vocês, ele pode ser extremamente rápido para cargos operacionais ou extremamente demorado para cargos gerenciais, cargos de gestão. Depende muito de onde você está inserido, se o local, a sua região dispõe desse tipo de profissional. Eu já acompanhei recrutamento de hotéis em cidades pequenas que o hotel não conseguiu abrir em menos de 6 meses. Por quê? Porque não tinha profissional. E daí ele teve que aumentar a abrangência da busca desses profissionais. Para finalizar esse módulo, nós temos a parte de avaliação de desempenho. Primeira questão, por que eu devo avaliar o desempenho? A gente precisa ser avaliado constantemente, a gente precisa avaliar as pessoas, até para que eu saiba se eu estou indo no caminho certo, se aquilo que a empresa espera de mim está sendo cumprido. Então esse é o primeiro item. Por que eu devo avaliar? Porque as pessoas precisam ter um feedback, ter um retorno em relação ao trabalho que está executado. Qual desempenho eu vou avaliar? Essa já é uma pergunta um pouquinho mais difícil. Por quê? O desempenho a ser avaliado ele é muito contingencial, depende de empresa para empresa. Como avaliar o desempenho? Aí vai uma dica para vocês. Tem um livro bem interessante do professor Benedito Rodrigues Pontes. É um livro só de avaliação de desempenho. Então, aqueles que não tiverem muito conhecimento na área, eu recomendo, dê uma olhadinha no livro. Ele traz vários modelos de avaliação de desempenho e o que avaliar no desempenho. E a última parte da avaliação de desempenho é comunicar o resultado para os avaliados. Então aí eu deixo uma dica para vocês. Façam avaliações periódicas, pelo menos uma vez por ano, e converse com o avaliado, dando retorno para ele do como foi a avaliação dele, quais pontos a melhorar. E a partir do resultado da avaliação de desempenho, vocês podem construir um plano de treinamento para a organização. Na próxima unidade, a próxima e última unidade, a gente vai falar sobre o programa de voluntariado. Até lá, pessoal!